Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal. E o Flamengo conseguiu um trunfo importante para tentar tirar Marcos Antônio do São Paulo. É que o volante está decidido a jogar no rubro-negro. Não dá para dizer que o Marcos Antônio vai forçar sua saída, mas certamente Rui Costa, o homem de futebol do São Paulo, e Hernán Massis, presidente do São Paulo, escutarão do jogador sua vontade de se mudar para Gávea. Entre os motivos, o fato de receber um salário bem maior no Rio de Janeiro na comparação ao São Paulo, a possibilidade de ser campeão com mais frequência no Fla do que no Tricolor, além de um calendário mais homogêneo. Só para entender, na temporada passada, Marcos Antônio teve 4 lesões diferentes e desfalcou o São Paulo em 23 partidas. A preocupação do Marcos Antônio é de que no São Paulo, como protagonista, ele precise jogar praticamente todas as partidas. No Flamengo, ele chega para disputar a posição e ser utilizado com menos frequência. Dessa maneira, ele entende que vai se machucar menos e pode ser ainda mais útil. A primeira proposta, como eu contei para vocês, já foi recusada. O Flamengo ofereceu 6 a 7 milhões de euros, além do repasse por empréstimo com ajuda nos salários do Alan. São Paulo, que é uma cifra bem superior, não tem a informação de 25 milhões de euros, como alguns setoristas do São Paulo chegaram a divulgar, mas existe de fato uma negociação e o Flamengo vai tentar fechar essa contratação o mais rápido possível. Quero falar agora sobre Cauli, velho sonho do São Paulo e fora dos planos do Bahia. Cauli fez um péssimo clássico contra o Vitória, triunfo do Bahia por 1 a 0 no Barradão. A partir daí a coisa ficou meio ruim para o Cauli, que pediu aos dirigentes do Bahia para ser negociado. Ele tem salário alto e essa saída permitiria ao Bahia economizar dinheiro e utilizar essa grana num outro jogador. E é por conta disso que há uma expectativa de que as tratativas com o São Paulo possam ser retomadas. Antes de gravar esse vídeo, cheguei a consultar uma fonte do São Paulo que admitiu que fez uma proposta oficial de empréstimo. Na oportunidade, o Bahia não quis fazer negócio, só aceitaria liberá-lo em definitivo. Com essa mudança no status do Cauli no tricolor de aço, dá para imaginar que São Paulo e Bahia possam retomar as tratativas. Seria hoje a opção mais fácil entre todas as complicadas negociações que envolveram São Paulo e um camisa 10. Tricolor já perdeu, por exemplo, o Julian Fernandes para o Rosário Central. São Paulo não conseguiu avançar com Kevin Zenon, que pertence ao Boca Juniors. O Cauli seria uma retomada de uma tratativa que lá atrás não funcionou. O que você pensa sobre Cauli no São Paulo? Já usa o espaço para comentário e registre a sua opinião. Jogador contratado do Ludogorets, da Bulgária, primeira temporada no Bahia muito legal, a segunda boa. No ano passado já não foi tão eficiente assim. Bora falar sobre o São Paulo e a limpa continua. O presidente Hernán Massis havia afirmado, assim que tomou posse, que faria pequenas mudanças. A verdade é que ele está acabando com todas as pessoas mais próximas de Júlio Casares. Nessa quinta-feira, a demissão foi de José Eduardo Martins, que era diretor de comunicação do São Paulo. Antes, Massis também já havia demitido o Márcio Carlomagno, que atuava como uma espécie de superintendente ou CEO do clube, além de Dedé, diretor social. Também dá para cravar que Mara Casares e Douglas Schwartzman, diretora feminina e diretor da base, não voltarão em hipótese alguma. Eles haviam sido afastados, pediram para se afastar depois da divulgação daquele áudio absolutamente comprometedor que causou o impeachment de Júlio Casares. Importante contar que Moreto pode ser o próximo. Ele é diretor adjunto das categorias de base e tem sido muito pressionado, o Massis, a demitir também o Moreto. Uma das consequências da perda de força do Moreto na base é o retorno do Biasotto, que era gerente executivo da base, acabou sendo promovido ou deslocado para o profissional por conta da uma relação com o Moreto e com o Douglas Schwartzman. Douglas já caiu, o Moreto está muito enfraquecido, Biasotto acabou voltando para Cotia. Pergunta que eu deixo para o torcedor do São Paulo: essas mexidas do novo presidente tricolor te agradam? Você acha que de fato as pessoas mais próximas do Júlio precisavam sair? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião. E o Marcos Braz é verídico? O Igor, todo mundo com quem conversei no São Paulo garante que não. Mas eu só queria lembrar que assim que o Hernán Massis assume a presidência do São Paulo, a promessa é de que haveriam poucas mudanças. E a verdade é que o Massis está mudando tudo. Ele já demitiu o Márcio Carlomagno, demitiu o Dedé do Social, demitiu o José Eduardo Martins da Comunicação, enfim, contratou o Rafinha para o lugar, se bem que o Rafinha já estava contratado, né? Silmar Lima,
Boa noite, Nicole. As novidades do meu tricolor. O Urubu é freguês. Confesso que ontem achei que o Flamengo venceria o São Paulo. E a verdade é que essa vitória deu uma baita acalmada nos ânimos para o Crespo, tá? O clima estava bem ruim para o Crespo, a semana muito decisiva. Se o Crespo perde para o Flamengo e, por exemplo, empata com o Santos, a chance dele cair no próprio sábado era imensa. Se empata com o Flamengo e perde para o Santos, da mesma maneira. Com a vitória contra o Flamengo, o melhor time do país, enfim, aí dá para dizer que ele ganha um refresco para a partida de sábado. O problema é que sábado é muito decisivo, né? O São Paulo é hoje o primeiro time fora da zona do rebaixamento e enfrenta um Santos que tem só 2 pontos a mais que o São Paulo. Se o São Paulo vence o Santos Paulo se distancia da zona do rebaixamento, se bobear até entra na briga por classificação. Mas empate ou derrota vai deixar o São Paulo numa situação bem chata, tá? O Sassá quer saber se o Alisson sai ou não. O cara foi até o CT do Corinthians. Pois é, ele voltou a treinar no São Paulo, mas não dá para garantir que ele fica, né? O Leonardo Limeira da Silva. Espero que o Rui Costa mantenha a postura intransigente quanto a Marcos Antônio. O prejuízo técnico é muito maior que qualquer eventual lucro. O Marcos Antônio tem papel de protagonista no meio-campo do São Paulo. Embora eu tenha gostado muito do Danielzinho, cara, não sei vocês, mas a impressão que eu tenho é de que o Danielzinho foi um baita achado, jogador que estava livre no mercado, tinha negociação, tinha proposta do Corinthians, tinha uma oferta também para continuar no Mirassol, e o São Paulo foi mais esperto e acabou fechando. O Lucas Prado perguntando se Alisson e Scarpa, se essa troca poderia acontecer. Acho difícil, porque embora o Scarpa não esteja valorizado, o Alisson está super mal valorizado, né? O Alisson tem treinado à parte, está treinando separado. Enfim. O Heitor Fernandes perguntando, Nicola, que matéria foi aquela do Casares, hein? Na semana passada publiquei 2 áudios, para falar a verdade, de 1 hora e 7 minutos, né? Que mostram como a oposição do São Paulo tramou a queda do Júlio. Isso diminui os episódios envolvendo o Júlio Casares? Não. Isso faz com que o Júlio não tenha merecido o impeachment? Não, longe disso. Era só para mostrar que toda a queda do Júlio Casares, ela teve participação efetiva de membros da oposição, com direito à compra de áudios por R$400 mil, com a promessa de que esses áudios seriam entregues para policiais amigos, enfim, acho que foi importante para contextualizar, né? O Marcos Oliveira, boa noite, Nicola. Faxina no São Paulo, mais gente. Marcos Braz vem para o lugar do Rui Costa ou não? Não vem. Pelo menos o São Paulo tem garantido que não faz parte dos planos, que o Rui está assegurado. Mas, porém, contudo e todavia, vale a observação de que o Harry Macis, o novo presidente do São Paulo, tem se desfeito de todos os homens da confiança do presidente Júlio Casares. Vamos lembrar? Márcio Carlo Magno, CEO do clube, braço direito do Júlio, foi o primeiro a cair. O Júlio cai na quarta, o Márcio cai na sexta. Dedé, diretor social, outro cara que também levou muito voto para o Júlio na eleição, caiu, tá fora, demitido. Nessa quinta-feira, hoje é quinta, né? Nessa quinta-feira, o José Eduardo Martins também foi demitido. Justificativa de que ele era alguém próximo do Casares, enfim. Também não é mais diretor de comunicação do São Paulo. Douglas Schwartzman e Mara Casares, que haviam se afastado dos seus cargos de diretores da base e do feminino por conta daquele episódio do áudio, eles não têm a mínima chance de voltar, esses já eram mais do que esperados, né? O Muricy pediu demissão, e a verdade é que o Moreto, que é a diretora adjunto da base também, corre enorme risco de cair, e acabou sobrando o Rui Costa. O Rui não era um diretor político, né, um diretor executivo de futebol, isso deve garantir a ele uma autonomia maior do que a dos outros, mas, cara, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. São Paulo, o Harry Macis está garantindo que não pensa em demitir o Rui e que não cogita contratar o Marcos Braz. Mas aguardemos, né? Vamos ver como é que se saem essas coisas nos próximos dias. Domingos Gonçalves. Boa noite, Nicola. Cadê o meio do São Paulo? O meio do São Paulo. Alguma novidade? Confere para nós. O Domingos ontem estava conversando longamente com o dirigente do São Paulo. Tem algumas atualizações para trazer para vocês. Essa do Cauli eu estou checando, tá? Mas ontem a informação que eu tinha de que o Medina foi procurado mais uma vez. O Medina ele parece o Marcos Antônio, tá? Jogador de 23 anos de idade. Ele surge no Boca e um grupo de empresários o compra do Boca por 13 milhões de euros e o coloca no Estudiantes.
Os caras entendiam que o Estudiantes seria uma ponte para um grande negócio na Europa. O Estudiantes até fez boa temporada passada, mas não aparecia nenhuma proposta da Europa. E aí o pessoal desse grupo de investidores decidiu trazê-lo para o Brasil. Procuraram o Botafogo, houve uma conversa avançada, mas o Botafogo não pôde inscrevê-lo por conta do transfer ban. O São Paulo, diante desse contexto, fez mais uma ligação para o pessoal para esses representantes do Medina. E aí, como é que funciona? Vocês não conseguem trazer por empréstimo mesmo, sem que a gente coloque dinheiro? São Paulo tem uma baita vitrine, consegue vender jogadores para todo mundo. Se ele vier para cá, vai ser titular absoluto, enfim. O pessoal falou: não, a gente põe aí, mas vocês vão ter que comprar. Vou até trazer dados, quer ver os números? A proposta, a pedida girava próximo dos 13 milhões de euros que foram investidos. Aí o São Paulo disse: muito obrigado, não tem como fazer um negócio desse. Sobre Zenon, nem contém vídeo, mas já antecipo aqui para quem está assistindo. A negociação está travada com o Boca. O problema nunca foi o Zenon, que gosta da ideia de jogar no São Paulo. Só que o Boca pede 1 milhão de euros pelo empréstimo e a opção de compra de 6 milhões de euros. Aí não tem como fazer negócio, tá? E outra informação que eu queria acrescentar para vocês: o salário do Alisson está longe de ser um salário impeditivo ou que seja um problema para o Corinthians. O Alisson ganha na casa dos R$450 mil por mês. 20 milhões de euros mais o Cebolinha pode levar o Marcos Antônio. Caraca, seria um negócio de ouro para o São Paulo. Se eu fosse dirigente do São Paulo e aparecesse 15 milhões de euros, eu faria o negócio. Vale a lembrança de que o Marcos Antônio está sendo comprado por 4 milhões e 200 mil euros. O São Paulo nem começou a pagar. Se eu tenho 15 milhões de euros, eu acho que eu consigo fazer uma coisa boa. Então, sei lá, 12 de euros mais o Alan. O Alan foi comprado por 8 milhões, enfim. Para pensar o que fazer também, né? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.